Olá, crianças. Olá, família. Vamos para mais uma aula da disciplina de História. Peguem o livro didático da disciplina de História. Iremos trabalhar 3 páginas. Página 31, página 32 e 33. Na página 31, o cultivo da cana e a produção do açúcar. Criança, vocês lembram nas aulas anteriores, né, que a gente trabalhou a questão das grandes navegações, né, que Portugal e Espanha deram os primeiros passos, né, foi eles que iniciaram com as grandes navegações. Então, quando chegaram ao Brasil, né, eles começaram a trazer os escravos para trabalhar, né, para que eles pudessem se enriquecer mais. Então, um desses foi o cultivo da cana e a produção do açúcar. Então, como a gente viu na aula passada, o açúcar era um artigo de luxo, né? Naquela época, o açúcar era muito caro. Era muito valioso. Então, eles começaram a trazer os escravos para que pudessem trabalhar nos canaviais e nos engenhos para produzir o açúcar. Naquela época, né, os franceses, os holandeses, eles invadiram o litoral para extrair o pau-brasil, né? Que a gente viu também que o pau-brasil era artigo de luxo, né? Eles utilizavam, né, para fazer os móveis. Para resolver o problema, os portugueses iniciaram a colonizar o Brasil de forma efetiva. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Quem foi? Foi o Martim Afonso de Souza, né? Que ele foi enviado aqui para o Brasil pelo rei de Portugal no ano de 1530. O objetivo, crianças, era cultivar a planta e com ele produzir açúcar na colônia. Então, eles trouxeram, né? Martim Afonso veio para cá, né? E eles trouxeram também várias mudas de cana para produzir, né, o açúcar aqui no nosso território. Então, vamos observar aqui. Vocês dão continuidade à leitura. Vamos observar aqui essa imagem, né? O que é que está acontecendo aí nessa imagem? O que é que está retratando, crianças? São quem? Como é que eles estão vestidos? Como é o vestuário? Olha só, né? Então, representando o cultivo de cana-de-açúcar, que na América, em 1596. Né? Olha só, então aí, provavelmente eles estavam no engenho, né? Para a produção, né, fazendo melaço para a produção do açúcar, né? Observem bem aí, né, que eles estão com as canas, estão tirando a palha, né, para a produção. Primeira questão, vocês vão responder essa questão no caderno. Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Né? Lá no inicinho do texto vem dizendo, né, que eles precisavam proteger o Brasil contra os estrangeiros, né? E eles queriam garantir a posse desse território. Na letrinha B, como essa colonização foi feita no início? Foi feita como, né? E como foi feita essa colonização? Através do quê? Esse cultivo de quê? Né? Da cana-de-açúcar, da produção do açúcar. E na letra C, porque o açúcar foi escolhido para ser produzido
no Brasil? Como eu falei, né, criança? Porque o açúcar naquela época, ele era artigo de luxo. Ele era muito valorizado aqui na América. Então, por isso, né, que os portugueses eles já tinham conhecimento, né, desse cultivo, do cultivo da cana-de-açúcar e sabia que era muito valioso, né, o açúcar. Aí eles decidiram, né, produzir o açúcar aqui no Brasil, porque o clima brasileiro era um clima favorável a essa produção. Aí vocês vêm agora para a página 32. Na página 32, né, observem bem como se cultivava a cana. Façam a leitura, né? Vocês vão observar que os africanos foram tragos aqui para o Brasil para trabalhar como escravo no cultivo da cana. Né? Eles trabalhavam de 14 a 17 horas por dia, sob vigilância constante dos feitores. Vamos aqui observar essas imagens. Na primeira imagem, esse homem a cavalo e outros trabalhando. Provavelmente, crianças, esse homem que está bem vestido, de chapéu, montado no cavalo, ele é o feitor. Quem era o feitor? Que fica vigiando enquanto os escravos, né, trabalham. Olhem aí a situação dos escravos trabalhando, enquanto o feitor está apenas olhando, fiscalizando, né, o trabalho que eles estão exercendo. E olha só dessa outro lado, essa outra imagem. Aqui, essa imagem é aqui no Piauí. Trabalhador rural durante a colheita de cana-de-açúcar em Teresina, no ano de 2005. Olha aí, só está mais ou menos com 5 a 6 anos, né? Ó, vocês observem bem que a primeira imagem é uma imagem mais antiga, né? Que tem o feitor, né? A cavalo, vigiando os escravos enquanto eles trabalham. E o segundo também é um trabalhador rural, né? Com a sua colheita, também de cana-de-açúcar. Vocês podem observar que nessa segunda imagem, essa do Piauí, tá tudo preto. Quer dizer o quê? Que eles fizeram primeiro queimadas, né? Queimaram para depois estar arrancando a cana. A segunda questão. Observe as imagens e compare os trabalhadores retratados nelas. A diferença entre elas, quais? E semelhanças? Há diferenças, crianças? Há semelhança, né? Porque todos os dois estão estão trabalhando, né? Na colheita manual, né? Qual é a diferença? Qual é a diferença do trabalhador de Teresina, né, para os escravos? Por quê? Porque esse do Piauí, ele está usando o quê? Roupas adequadas. Olha, tem até uma bonetazinha na cabeça, né, se protegendo do sol, enquanto os escravos não tinham. Proteção à roupa também, olha só. A roupa está adequada, enquanto os escravos não. Era sem roupas. A bota, olha só aí, crianças, as botas, né? Então, tem bota, enquanto os escravos não têm, né? Os escravos se usavam descalço, então tem toda essa diferença. E terceira questão, ainda se fazem queimadas no Brasil? Alguns são feitos em áreas já desmatadas para facilitar a atividade agrícola, outro para desmatar o local. Muitas são ilegais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, realiza um monitoramento. Que é o monitoramento? A observação
das queimadas por meio de imagem produzidas por satélite. Então, o INPE, né, ele fiscaliza através de um aparelho o satélite para descobrir aonde tem queimada aqui no Brasil. Converse com seus colegas, então não tem como, converse aí com a sua família, caso dúvida, pergunte à professora qual é a importância do monitoramento das queimadas. Por que é importante, né, que o INPE realize esse monitoramento para saber em qual região está havendo a queimada, né? Por quê que é importante, né? Hoje em dia, né, colocar fogo, às vezes a gente quer colocar fogo num pequeno território, acaba se lastrando, né? Então tá tendo bastante queimadas nos ambientes, né? Tá acontecendo muito, porque acontece o desmatamento, acontece crianças, a poluição, né? E é crime, né? E tem que punir, né, os responsáveis, porque nós temos né, nós temos, né, que cuidar do meio ambiente.